você não sabe, agora você vai ficar sabendo. Eu fui vegetariana por 7 anos e eu tô aqui para compartilhar um pouquinho de como foi essa minha experiência. De repente pode te ajudar nesse processo, ainda mais agora formada como bióloga e estudando nutrição. Acho importante trazer alguns pontos sobre essa minha experiência. Enfim, 5 anos que eu voltei a comer carne. Então vocês já imaginam que já faz um tempinho que isso aconteceu. Eu acho legal compartilhar a história, né, contextualizar um pouquinho, porque tem a ver também com a minha vida, com o que eu estava passando. Eu também tô aqui de coração aberto, sem julgamentos, não vou dizer se é certo, se é errado, ser vegetariano. Até porque, gente, o corpo de cada um funciona de um jeito. Vamos lá. Tudo começou quando eu tinha 20 anos. Então a gente está nesse processo de amadurecimento, a gente é recém-adulto, a gente está conhecendo a vida, o mundo. Então eu estava muito engajada com esses assuntos sobre autoconhecimento, esse universo holístico. Na época eu estava praticando yoga e tudo mais. E aí eu comecei a estudar sobre toda essa questão da alimentação, que eu adoro, sempre gostei, né? Eu já falei em outro vídeo, não sei porquê. Eu nunca pensei, gente, antes em fazer nutrição, mas quando eu olho para minha vida, isso sempre esteve na minha vida muito presente. Enfim. E aí eu sou a pessoa dos experimentos. Adoro um laboratório também, sou formada, né, em técnico em química. E aí eu decidi ficar um mês sem comer carne para ver como eu ia me sentir, como que ia ser a experiência, como que ia ser o meu corpo. Segui a risca, em alguns momentos eu senti vontade sim de comer carne, em especial eu adorava salame, gostava bastante, que não é muito saudável, então eu sabia que ia ser muito positivo. Então eu me forcei sim no primeiro mês a não comer. E eu fui me acostumando, eu fui testando novas receitas vegetarianas, que são muito gostosas, gosto até hoje. Apesar de comer carne, adoro comida vegetariana. E eu fui testando e tudo mais. Teve resistência da família, talvez você esteja vivendo esse momento, mas eu sempre tive a postura de que, assim, era o meu corpo. E assim, de respeitar. A pessoa que quer comer, tá tudo bem, mas também não vem invadir meu espaço. Então, se viesse encher meu saco, eu brigava com todo mundo, xingava todo mundo, e é isso aí. Mas eu também não ficava brigando com ninguém, porque a pessoa estava comendo. Eu só fazia o meu. Mas era tão interessante que a minha família começou a gostar das minhas comidas vegetarianas. Então eu cozinhava à parte para mim, mas eles queriam comer o que eu fazia, mesmo comendo carne. Enfim. Aí passou esse um mês, eu me senti bem, foi legal e tudo mais, e eu continuei. Até porque logo em seguida eu também saí da casa dos meus pais. Então, assim, a carne ela é cara, então não foi tão difícil manter por uma série de fatores. A comida vegetariana ela é mais prática, depende do prato, né? Não todos. Mas na maioria das vezes, para mim, o prato vegetariano ele é mais prático de fazer, ele é mais barato. Então teve uma série de fatores que me ajudou, né? Não tinha mais a resistência da família, não tinha mais ninguém me enchendo o saco, né? Aquela coisa toda. Eu também sempre tive uma boa qualidade de vida de forma geral, né? Então tinha uma boa noite de sono. Eu sempre pratiquei atividade física, né? Nunca deixei de fazer academia, praticava yoga, fazer meditação, fazer terapia e todo esse processo. E assim foi por 7 anos e tudo mais. E aí, nos meus 27 anos, eu tive uma grande mudança profissional e tudo mais. Eu morei um tempo na São Paulo capital, saí. Aí, nisso, eu voltei para casa dos meus pais. E aí eu fui passar umas férias, eu tirei um tempo sabático, né, para repensar aí a minha vida, o que que eu ia fazer, né, porque com 27 anos a gente já é um adulto premium, a gente já não é mais aquele recém-adulto dos 20 anos, a gente já não é mais tão inocente, a gente já tem uma consciência aí. E lembrando, gente, que nesses 7 anos eu não tive nenhum acompanhamento. Eu não fui nutricionista, nem endócrino. Eu fiz um check-up ou outro aí no meio do caminho, mas não olhei profundamente para isso. Inclusive, hoje eu vivo um pouco os reflexos disso. Então, eu fiz faz uns 5 meses um tratamento para anemia. Eu estava com uma anemia profunda. Precisei fazer aquela intravenosa, dose dupla por várias semanas. Então, se você quer ser vegetariana, a dica que eu dou aqui em primeiro lugar, faça com acompanhamento. Vá no nutricionista, procure um endócrino. O que me manteve foi a minha boa qualidade de vida. Mas eu tinha anemia, isso é para um outro vídeo, mas eu tenho a tireoidite de Hashimoto. Então tem uma série de fatores que para mim foi interessante, é um dos motivos, né, que eu voltei a comer carne, que eu já vou falar um pouquinho mais pra frente. Então eu deixo fortemente essa dica, não faça
fonte sua cabeça, tá? Assim como eu fiz. Não faça, tipo, faça o que eu falo, não o que eu fiz. Na época, enfim, eu era mais ingênua, mas inocente, não tinha tanta informação. Então, gente, da pandemia pra cá, né, de 6 anos atrás pra cá, eu voltei a comer carne, faz 5 anos. Então, eu parei de comer carne em 2015. Então não era tão forte essa coisa de pesquisar no YouTube, tinha Google, tinha tudo, mas não como hoje, né? Então não tinha tanta informação. Mas assim, procura um profissional qualificado, às vezes que entenda, tem nutricionistas especializados né, numa alimentação vegetariana e tudo mais. Eu até tentava eu estudava, né? Até tentava repor com grão de bico, com feijão, a gente sabia que tinha proteína, mas assim, gente, eu perdi 10 quilos. Só que não foi 10 quilos de gordura. Eu perdi muitos desses, em parte foi gordura, porque eu comia muito menos, mas boa parte desses 10 quilos foi massa muscular. E eu me sentia muito cansada, eu não tinha resultado na academia, porque você precisa consumir proteína para você ter massa muscular. Não tem, gente. Na alimentação, para alguns resultados, é matemático o negócio. Né? É realmente contar calorias, é contar proteínas. E na época, enfim, estava engajada com a minha profissão, com a minha vida, o tempo foi passando, e só hoje, estudando mais profundamente, que eu entendo isso. E tinha um ponto também muito importante que me fazia ser vegetariana, é que eu pensava muito nessa questão do autoconhecimento, de você ser espiritualizado, patati patatá. Mas eu sempre gostei de estudar, gente. Eu sou a pessoa que eu mudo de opinião, eu mudo de pensamento, porque eu tô sempre buscando algo a mais. Eu acho que sempre tem algo pra gente conhecer, pra gente saber. Talvez se eu gravar esse vídeo daqui a 2, 3 anos, eu tenha mais conhecimentos que eu mudaria ou acrescentaria aqui. Mas hoje é isso. Hoje é o que temos. Hoje é o que eu posso passar pra vocês. Onde é que eu tava mesmo? Enfim, aí voltando a esse assunto dos 10 quilos, né? Então, a gente emagrecer não necessariamente é algo saudável. Pode ser que você esteja perdendo peso e se você não tem massa muscular, o metabolismo fica mais lento, você fica mais lenta. Enfim, uma série de fatores aí vão acontecendo. E aí, o que eu estava falando, que era um ponto muito importante que me fez ser vegetariana por bastante tempo, é que eu pensava em toda essa questão dos animais, que eu vou consumir os animais, então toda aquela coisa de evolução espiritual e tudo mais. E aí, estudando, curiosa que sou, adoro estudar, adoro conhecer coisas novas, sempre mudo de opinião, de pensamento, sem medo. Conhecer uma coisa nova que faz sentido, então isso é outro ponto importante, não é simplesmente acreditar no que outra pessoa está falando, você precisa racionalizar, você precisa entender, você precisa digerir aquela informação. Então, esse é outro ponto. Às vezes eu vejo as pessoas simplesmente acatando uma ideia, acatando um comportamento porque fulano de tal falou, mas, gente, eu tenho pessoas, professores que eu admiro, mas nem mesmo essas pessoas eu não levo tudo tipo, como 100% verdade. Tudo, mesmo as pessoas que eu admiro, eu reflito, eu penso sobre o que elas falaram, se realmente faz sentido. Eu sempre raciocino. Então, tem várias pessoas que, nossa, adoro o conteúdo, eu sempre escuto e ainda assim eu estou passando por um filtro, avaliando. Então, gente, essa é outra dica importantíssima. Avaliem tudo, inclusive eu, tipo, que eu estou falando aqui, vocês têm que pesar na balança, tem que ter um filtro, tá? E não acreditar em tudo que as pessoas falam. Realmente avaliem. Tudo bem mudar de opinião também, você mudar de ideia, então, nesse processo, saber de onde veio aquela informação, saber de onde veio a fonte. E aí, esse pensamento de achar que você não tá comendo carne, você é espiritualizado, patati patatá. Mas não sei se vocês sabem, tem várias pessoas espiritualizadas, boníssimas pessoas, e que comem carne. Ouvindo várias pessoas, estudando e juntando conhecimento, entendendo o corpo físico da espiritualidade e tudo mais, eu vi que não fazia ser vegetariano por este motivo. Né? Então, a ética não tem, pra mim, Camila, não tem nada a ver com o fato de você comer carne ou não. Isso não te torna uma pessoa melhor ou pior. Então, assim, comer carne ou não, ele não define o caráter de uma pessoa. Isso foi uma chavinha pra mim, porque dá a entender, embora eu nunca tenha obrigado ninguém, sempre fui muito assim, cada um com sua vida, sou a favor da liberdade, cada um pensa o que quiser, cada um é livre no teu próprio quadrado. Mas eu tinha a sensação de que, nossa, eu estou sendo uma pessoa melhor não comer carne. E não é real, não caiam nesta ilusão, nesta ladainha.
pela minha experiência, inclusive de ter passado por todo esse tempo, né, não faz sentido. E aí, inclusive, num momento, passando parte, né, das férias, do meu momento sabático com os meus padrinhos, eles têm um sítio, e aí eles fizeram um churrasco, que é comum, né, churrasco de domingo e tudo mais. E naquele momento de partilha, de comunhão e tudo mais, eu já com esses pensamentos, com essas ideias, falei, esse é um bom momento para retomar. E eu também fui com esse pensamento de experimento. Então eu falei, eu vou voltar a comer para ver como eu vou me sentir. Será que meu corpo vai sentir depois de tantos anos sem ingerir nada de carne? Como que vai ser esse processo de digestão? Como é que eu vou me sentir? Então eu coloquei mais uma vez nesse processo de experimento. E, até por conta da minha anemia e tudo mais, obviamente, eu me senti mais disposta, eu me senti melhor, não tive problema nenhum com a questão da digestão. E aí, estudando e conversando, é lógico que assim, gente, eu não comi quilos de carne, então tem esse é outro ponto que eu falo, né? As pessoas falam, ai, não coma carne, tudo, mas se eu for parar pra pensar, se as pessoas consumirem a quantidade adequada de carne, e hoje, né, está caríssimo no Brasil também, é meio difícil você ingerir uma grande quantidade de carne, senão você tem que trabalhar muito. Não tem por que a gente cair nessa pira. Ai, porque os animais, patati, patatá, é real, vamos cuidar dos animais, mas a maioria dos lugares são ambientes controlados, não é uma tortura e tudo mais, tá? Mas para mim esse foi um ponto importantíssimo, entender que não muda nada o caráter da pessoa. Inclusive uma pessoa horrível, que foi horrível para a humanidade, era vegetariano. E uma pessoa que é super espiritualizada, como por exemplo Chico Xavier, comia carne. Então daí a gente vê que esse não é um bom argumento, não é um ponto pra gente tomar essa decisão. Tudo bem, não, Camila, mas eu quero ser vegetariana, tá tudo certo, gente. Eu não quero fazer você mudar a sua opinião nesse quesito. Na verdade, o meu alerta aqui é mais para essa questão da saúde física, mas mesmo mental, né, espiritual, porque assim, se você não tá bem fisicamente, não tem como você ter uma vida espiritual saudável também. Então, você precisa se alimentar, você precisa ter boas condições para você estar bem, para você conseguir trabalhar esse lado do autoconhecimento também. Então, esse é o meu alerta. Caso você siga por esse caminho, não siga os meus passos, porque hoje, é o que eu falei, eu sinto o reflexo de não ter tido esse cuidado. Hoje eu já tenho mais de 30 anos, então o corpo já não é uma coisa você, né, ser vegetariana ali aos 20 anos, aonde o corpo ele se regenera mais rápido, o metabolismo ele é mais rápido, tudo é melhor, tudo é mais prático. Mas depois dos 30 a coisa já é diferente. Então hoje eu sinto reflexo disso, de várias outras coisas também no meu corpo físico, e em partes foi por falta desse cuidado. Então a dica que eu te daria hoje é procure um profissional para tanto você que come carne quanto você que quer ser vegetariano. Espero ter te auxiliado nesse processo. Se você gosta de assuntos sobre nutrição, se você quer saber mais desse processo, eu vou trazer várias curiosidades por aqui. Não deixa de seguir aqui o canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Se você quer ver algum outro assunto também, pode deixar aqui de sugestão. Um abraço e até a próxima.